Aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes de eu pregar, nós temos uma apresentação de uma criança, os pais estão aí? Sim, eu gostaria de chamar aqui à frente. A gente vai abrir uma exceção hoje. Aleluia, pode subir aqui. Quero convidar a pastora Milena, o pastor Neto também, a vir aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Pastora Cida, né? Aleluia. Amém, queridos? Nós sabemos que por nós mesmos, nós não conseguimos dar um passo na nossa vida, né? E a Álica está aqui com seu bebê, juntamente com seu esposo. Eles congregam aqui conosco, não vêm com tanta frequência, né? Por conta da distância, mas são membros dessa igreja. Amém? E nós estamos aqui para abençoar, para liberar uma palavra sobre a vida dessa criança, sobre a vida dessa família. Amém? Provérbios capítulo 22, verso 6, diz: instrui o menino no caminho em que deve andar. E mesmo quando ele for grande, não se desviará dele. Essa é a palavra sábia. Mas por outro lado também, vocês pais, precisam ter o entendimento que por vocês só, vocês não conseguirão se não tiver Deus no centro da família de vocês, dando sabedoria para educar essa criança nos caminhos do Senhor. E a verdadeira sabedoria vem somente de Deus. Porque o salmista diz lá no Salmo 127, verso 1, diz que inútil é você levantar de madrugada, dormir tarde da noite, granjear o pão que penosamente ganhaste, se o Senhor não estiver cuidando da família de vocês. Então aqui, você está apenas apresentando diante da igreja, diante da sua liderança, essa criança. Mas Deus que vai dar condições, vai dar o suprimento, para que vocês possam estar conduzindo ela nos caminhos do Senhor. Amém? Eu quero que a igreja fique em pé, estenda suas mãos para cá, juntamente com os pastores. Nós vamos estar orando, tá? E agradecendo ao Senhor, e apresentando essa criança. Amém? Eu creio em nome de Jesus, que será uma criança, que já é uma criança abençoada. É uma criança que aonde ela irá, vai expressar Cristo. É uma criança que o Senhor tem propósito para a vida dela. Em nome de Jesus. Pai, nossa hora nós queremos, Pai, te agradecer. Te agradecer pela vida dessa criança, meu Deus. Que o Senhor estabeleceu propósito na vida dela. O Marcone, meu Deus, nós apresentamos ao Senhor. E que o Senhor dote o pai e a mãe de sabedoria para estar guiando, instruindo essa criança no teu caminho. E nós como igreja, nós estamos aqui para liberar uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra de prosperidade, pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos e declaramos bênção, frutificação e a presença do Senhor na vida dessa criança, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns, tá, Álica? Aleluia. Amém, queridos? Nós queremos pedir perdão para os irmãos, tá? A igreja está muito quente, por conta que já está acima da capacidade, tá? Tem muita gente em pé, nós queremos pedir perdão. Tem cadeiras aqui, né? Tem três cadeiras aqui, abriu 3 espaços aqui, né?
Então, eu queria que os irmãos se acomodassem aqui em nome de Jesus, para ouvir a palavra atentamente. Amém, queridos? Aleluia. Hoje é dia de ceia, né? E toda vez que a gente celebra a ceia, a cada primeiro domingo de cada mês, não é como um ritual, mas é para fazer lembrar, né? O Senhor disse que fazei, né, prova de mim, ou fazei em memória de mim, né? Então, todas as vezes nós trazemos uma palavra direcionada para o verdadeiro significado desse momento, né, do significado daquilo que Jesus demonstrou ali na cruz. Amém, queridos? Amém? Então, hoje, como tema, né, eu trouxe uma mensagem falando que o sangue fala. Mas fala o quê, pastor? O sangue fala de coisas superiores. Amém, queridos? Tudo que nós precisamos para a nossa vida, irmãos, enquanto vivermos aqui, nós precisamos ter pleno conhecimento do que isso pode ser aplicado na nossa vida. Aplicado para que nós podemos destravar algumas coisas. E assim tomar posse, se apropriar daquilo que tudo Deus já liberou na cruz para nós. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no versículo 12, capítulo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudança de pensamento, é mudança de atitude, é metanoia, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? E a partir do momento que nós experimentamos aquilo que gostamos, a gente dá sequência para a nossa vida. Então, no livro de Gênesis, queridos, Gênesis capítulo 4, fala daquele episódio que Caim matou Abel. Amém? Quando Caim mata Abel, a gente sabe que a motivação desse crime foi a inveja. Porque o Senhor aceitou a oferta de Abel, porém a de Caim ele rejeitou. E isso foi motivado o primeiro homicídio. Agora a Bíblia fala, no capítulo 9, verso 10, diz assim, ó: perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Queridos, quem está clamando é o sangue. O sangue clama. O sangue clama por coisas superiores. E é isso que eu quero que você saia daqui consciente disso. O que o sangue clama? Hebreus, capítulo 12, verso 24. Diz assim, ó: e a Jesus, o mediador de um novo pacto. Diga novo pacto comigo. E esse novo pacto, tá? É a nova aliança. Diga nova aliança. E ele diz assim, ó: e ao sangue da aspersão que fala de coisas superiores, melhor do que a de Abel. Então, queridos, aí vem a pergunta: o que o sangue de Jesus e o de Abel estão falando?
Na nossa cabeça vem logo que o sangue de Jesus ou de Abel está cobrando por justiça, está cobrando por vingança. Clamar por justiça não é ruim. Sabe, irmãos, não é errado, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele fala de coisas superiores. Então, o que o sangue está clamando? Lá na cruz, queridos, quando o sangue de Jesus ele foi derramado, através da coroa de espinhos, através dos açoites, através, sabe, dos cravos nas mãos e nos pés. Lucas capítulo 23, verso 34, somente a primeira parte. Diz assim, ó: Jesus, porém, dizia: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, o que o sangue de Jesus está clamando é por perdão. Sabe, queridos, o sangue de Jesus está falando de perdão. O sangue de Jesus está falando de misericórdia. O sangue de Jesus, ele fala por graça. Fala da graça de Deus. E essa graça, todos nós estamos inseridos nela. Independente do teu bom ou do teu mau comportamento, infelizmente, você está inserido nessa graça de Deus. Infelizmente, você está inserido nessa misericórdia de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz: e por causa do seu muito amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Então, nas entrelinhas, todos nós que estamos aqui, nós estamos inseridos nessa graça de Deus. Nem eu, nem um de vocês merecíamos, mas Cristo foi lá na cruz e morreu por nós. O sangue, através dos cravos, através da coroa de espinhos, através dos açoites, sim, foi por mim, foi por todos vocês. Amém, queridos? Então, agora preste atenção no que diz Hebreus capítulo 12, verso 25, somente a primeira parte. Vede, ali tende cuidado, não recusais ao que fala. Sabe, queridos, agora, quem está falando é o sangue de Jesus. Então nós precisamos estar atentos que a cruz, a atitude ali, o que Jesus fala, é que a primeira coisa que ele fala é: libera perdão. E uma vez que eu não entendo o que é isso, ou eu não começo a praticar isso na minha vida, isso tem travado a vida de muita gente. Isso tem sido um fator motivacional, quando a pessoa guarda rancor, ódio, vingança dentro do coração. Porque esse é um dos maiores fatores, quando alguém fica possesso nos encontros que nós fazemos. É ódio no coração, é vingança, é ressentimento, é culpa por algo que fez. E isso prende a pessoa. Isso faz com que a tua vida trave e não flua. Então Jesus, ali na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Então o sangue de Jesus, quando eu digo que fala coisas superiores, é porque justamente estou falando nessa área de perdão. Qual a conclusão que tiramos disso, irmãos? Porque precisamos ouvir o sangue. E o que ele nos diz? Que somos perdoados. Que nós somos justificados. Justificados por fé.
é o motivo de não recusarmos ao que fala. Amém, irmãos? Nós precisamos. Então, a nova aliança é sobre isso. A nova aliança é sobre perdão dos pecados. E ela é de extrema importância na vida do cristão. O cristão, se ele não tem a predisposição, se ele não tem a disponibilidade de perdoar, de ter a misericórdia, de amar o próximo, ele está fora do contexto da nova aliança. Porque a nova aliança fala disso. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, pela sua muita misericórdia, Ele nos deu vida. Ele nos tirou do lago de lodo. E nos limpou com seu sangue. E nos deu essa vida. Então, a partir do momento que eu gero, que eu guardo rancor, que eu não libero perdão, tem algo errado. Porque a nova aliança é exatamente liberação de perdão. A nova aliança é você sair daqui tendo consciência que você já é justificado em Cristo Jesus. Que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então isso, sabe, querido, destrava a vida espiritual de muita gente. Eu quero hoje trazer essa verdade para a tua vida. Para que você possa fluir, para que você possa prosperar, para que você possa avançar. Porque nós queremos uma igreja que prospere, irmão. Eu quero ver os irmãos crescendo em todas as áreas, para que a graça do Senhor seja manifesta na vida de cada um aqui. Amém? É isso. Aleluia. Se você não se lembrar, queridos, que foi perdoado, a sua fé se torna fraca. E a sua mente se enche de acusação. E automaticamente, você deixa de experimentar coisas maiores em Deus. Amém, queridos? Então, o sangue de Jesus te diz esta noite que você já é perdoado, que você é perdoada. É isso que o sangue de Jesus te diz esta noite. E quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam num terreno, sabe, queridos, movediço. Elas se colocam num terreno abalável. E se são abaláveis, vivem constantemente inseguras. Agora, quando você tem uma consciência clara de que é totalmente perdoado ou perdoada, não é abalado diante das circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo desafia a todos nós vivermos por fé, andarmos por fé e não pela circunstância. Andar por fé é você saber em quem é a base que você está fincado os seus pés. Andar por fé é você saber qual é a tua origem. Andar por fé é saber quem é o teu pai. Isso é andar por fé. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém, queridos? Então, a consciência do perdão gera intimidade com Deus. Onde você pode orar e saber que não há nada de impedimento que Deus possa te ouvir e liberar bênção sobre a tua vida. Isso é consciência de pecado, mas o que se vê hoje em dia, e isso é quase que cotidiano, ora por mim. É porque ele acha que o outro que vai orar tem mais intimidade com Deus do que você. Olha só, nessas pequenas atitudes a gente observa que sobre ela nutre um sentimento de acusação. Ela nutre um sentimento de que o irmão ou a irmã tem mais intimidade com Deus do que ela. Quando, na verdade, isso não é para acontecer, queridos. Mudança de mente. Consciência
de que sobre você não existe mais nenhuma acusação. Você vive de cabeça erguida. Então, queridos, a partir do momento que a consciência do perdão, ela gera intimidade com Deus, você pode orar em nome de Jesus e saber que não há nada que possa impedir a sua comunhão com Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, diga assim: o perdão dos pecados é o centro do Evangelho. Amém, queridos? O perdão dos pecados é o centro do Evangelho. Amém? Por isso, irmão, não podemos recusar ouvir a voz do que fala de coisas superiores. Por isso, não podemos, recusar de ouvir a voz, irmão, de quem verdadeiramente é o nosso Pai, do que o sangue de Jesus fala. A partir do momento que a gente recusa ouvir, a gente vai por um caminho muito perigoso. Então, com base nessa nova aliança, queridos, que é sobre o perdão dos pecados, o Senhor nos mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos, baseado nessa nova aliança. Mas o que vemos são pessoas lembrando do pecado. O que vemos são pessoas que acusam, são pessoas, que apontam o pecado do outro. É isso que se vê. E quanto mais se lembram do pecado, mais abaladas se sentem, mais oprimidas se sentem, mais inoperantes se sentem, mais distante de Deus se sente. Porque parece que o sacrifício de Jesus na cruz, parece que não alcançou ela. O sangue de Jesus derramado não foi em favor dela. Por quê? Porque ela não tem consciência do sacrifício de Jesus. Ela não teve a devida revelação do que o sangue de Jesus representa. Ela não tem a devida revelação do que é a obra consumada de Cristo na cruz. Hebreus capítulo 8, verso 12. Projeta aí. Olha só. Olha o que a palavra diz a teu respeito. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Porque eu serei misericordioso para com os teus pecados, para com as tuas falhas, para com as tuas deficiências, para os teus vacilos, eu serei misericordioso. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Então, se ele não se lembra, por que eu vou trazer a memória e dizer, olha para o teu passado, o que tu fez? O que tu fez, eu quero te dizer que já está no mar do esquecimento. O sangue de Jesus, se você está em Cristo, o sangue de Jesus te tornou mais alvo do que a neve. Amém, queridos? Então não existe nada maior que o perdão dos pecados. Não importa o nível de maturidade que você alcance. Nós sempre precisamos nos lembrar do quanto fomos perdoados. Eu quero te dizer que você já foi perdoada. E eu sempre digo aqui, e não me canso de repetir, que Jesus já demonstrou o nível de amor com que Ele te amou. Foi dando, a sua vida. Foi derramando o seu sangue por você. Então nós precisamos destravar algo, às vezes, que ainda te faz com que você ainda está suja, faz com que ainda você está em pecado. E se você ainda se sente assim, você pode, no final, entregar a tua vida a Jesus. Você pode fazer a tua reconciliação, que no momento que você entregar, pronto, você se torna mais alvo que a neve. Porque
É esse o propósito de Deus, através da vida do seu Filho Jesus na cruz. Amém, queridos? Efésios capítulo 1, verso 7. Olha só. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Eu não estou falando no singular, segundo a riqueza. Eu estou falando no plural, as riquezas. Palavra do apóstolo Paulo. As riquezas da sua graça. Você percebe que existe muitas riquezas para ser liberado sobre a tua vida? Foi aquilo que a pastora Cida falou aqui. Esse mesmo apóstolo Paulo falando aos Efésios. Que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo. Então as bênçãos vêm através dele. O sangue dele te limpa. Através de você ter a consciência nele, você é justificado por fé. Então tudo aponta para Cristo. Amém, queridos? Então, quem tem a mentalidade de perdoado anda em fé. Você pode dizer que para essa pessoa linda que está do seu lado, diga: quem tem a mentalidade de perdoado anda em fé. Amém, queridos? Então, ter a mentalidade que todos os seus pecados, queridos, foram perdoados, não é somente o começo, mas é a fundação, é a fonte, é a base. Ontem eu estava aqui, no finalzinho de tarde, conversando com um pedreiro. Nós vamos começar o nosso banheiro, amém, queridos? Para a glória de Deus. Depois do banheiro, nós vamos quebrar essa parede aqui para ampliar o prédio, em nome de Jesus, amém? Primeiro vamos começar pelo banheiro. E eu estava justamente conversando com ele sobre a fundação. Eu estava conversando com ele justamente, falou, em cima da laje do banheiro nós queremos fazer outro compartimento. Eu quero colocar um ferro de 3/8, eu quero colocar aí uma sapata. Quem é engenheiro sabe o que é isso. Mas qual é a preocupação nossa? É com a fundação. O meu desejo era de pegar todo esse auditório aqui e levar para cima. Mas o pastor Neto falou assim, pastor Ronil, será que essas paredes, essas colunas aguentam? Eu falei, não, então tá bom, então vamos ficar aqui por baixo mesmo. Vamos fazer só os departamentos de criança em cima. Mas em cima nós vamos fazer sala de criança. Porque o peso vai ser menor, porque o peso maior concentrado vai ser aqui. Porque nós nos preocupamos com a fundação. Assim mesmo, é a base. A base da tua vida espiritual está na fundação. É onde tudo começa. É o que vai sustentar, sabe, tudo que vem. Então, se você não cuidar da sua base espiritual, pode a sua vida espiritual ir à ruína. Sabe, trincar. E uma vez que trinca, não suporta, quebra, vai para o chão. Quantas e quantas casas eu já ouvi falar que desabou a laje? Por quê? Porque não tinha uma estrutura adequada. Mas a partir do momento que você tem uma estrutura que suporte, você pode construir uma laje, 2 lajes, porque a estrutura está firme. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Então, a mentalidade de ser perdoado é a base, é a fundação da tua vida espiritual. O impedimento, querido, de muitos não receberem
de Deus pela fé é justamente o sentimento de andarem sempre, sempre, sempre em pecado. Enquanto existir, eu sempre digo, enquanto existir carne aqui, ó, sempre você vai vacilar, sempre você vai pecar. O que você não pode é se tornar refém do pecado. E por conta disso, andar todo o tempo em condenação e culpa. Mas ter a mentalidade que em Cristo Jesus todos os teus pecados foram perdoados. Mas também isso não é uma legalidade para você ficar todo o tempo pecando e virar um crente sem vergonha. Pelo fato de saber que os teus pecados estão perdoados, você peca hoje, peca amanhã, e aí você vira um pecador doméstico. Amém, queridos? Então Jesus, ele mandou seus discípulos que fossem pelo mundo, pregando arrependimento para a remissão dos pecados. Essa foi o que Jesus mandou. Vão pelo mundo, pregue arrependimento para a remissão dos pecados. Esse foi o mandamento de Jesus para os seus discípulos. Olha só a importância. Que ele sabe que tudo começa com a mudança da mente. A partir do momento que a gente tem a mudança da mente transformada, de saber quem você é em Cristo, tudo muda. Tudo fica mais leve, tudo flui. Então, quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas ganham fé para serem curadas. Elas ganham fé para serem libertas. Elas ganham fé para serem restauradas. Elas ganham fé para ser enriquecidas e tudo o mais que precisarem. Amém, queridos? Sabe, a fonte da nossa fé é o perdão dos pecados. A fonte da nossa fé é o perdão dos pecados. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, eu creio que todo mundo já deve ter ouvido essa história. Daquele 4 amigos que pegaram aquele paralítico. Tentaram pela frente, primeiramente, e não puderam por causa da multidão. Tentaram pela porta do fundo, também não puderam por causa da multidão. Tentaram pela lateral, também não puderam por causa da multidão. Foi um jeito, abrir um buraco na laje, onde aquela maca se posicionou bem em frente a Jesus. Eu acho interessante, queridos, que Jesus, ele não fez nenhuma oração. Jesus não expôs as mãos. A única coisa que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Pega o teu leite e anda. Olha só. Sabe lá Deus o que esse homem guardava no seu coração? De anos e anos e anos. Sabe lá Deus o que esse homem, vivia acusado, tendo esse sentimento de culpa por algo que ele fez da vida. Mas a única palavra que Jesus disse para aquele homem diz: os teus pecados estão perdoados. É o que eu digo para você hoje, que porventura tem um sentimento de acusação, de culpa. Jesus já perdoou os teus pecados. A Bíblia não relata, queridos, mas creio que nessa casa, muito mais pessoas foram curadas, pelo testemunho desse homem. Talvez em situações parecidas, outras pessoas estavam também nessa mesma condição. Viviam doentes, porque estavam sendo acusados por algo que fizeram do passado. Então Jesus ali representa, a pessoa dele na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que ouve. Então, o perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós.
Nunca pense que se trata de um assunto pequeno, trata-se de um assunto da nova aliança, queridos, na qual nós estamos inseridos nela. Amém? Então, a mensagem que vai transformar o mundo e, consequentemente, as pessoas, é aquela que Jesus mandou que seus discípulos pregassem. Lucas capítulo 24, verso 47. E em que seu nome se pregasse, qual foi? Arrependimento para a remissão dos pecados. Amém? Essa foi a mensagem de Jesus. Que em nome de Jesus fosse pregado para o arrependimento para a remissão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém. A Jerusalém aponta para casa. Amém, queridos? O teu primeiro campo missionário é a tua casa. Então Jesus disse, comece a pregar na tua casa. Ganhou a tua casa? Vá para o teu vizinho da direita, para o teu vizinho da esquerda, para o teu vizinho da frente. Amém? Mas o primeiro campo missionário é a tua casa. Amém, queridos? Estas são as boas novas. Esta é a mensagem do Evangelho da Graça. Os seus pecados já foram perdoados. Jesus já levou todas elas na cruz. Então, se você crê que é perdoado, certamente você vai ser curado. Se você crê que você é verdadeiramente perdoado, vai haver um destravamento na tua vida espiritual. Você vai sair daqui com outra mentalidade. Amém? Se você crê que realmente é perdoado, você vai ser liberto, santificado, vai receber todas bênçãos liberadas em Cristo Jesus. Amém, queridos? Sabe? E outra coisa também, o perdão dos pecados gera amor. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga, o perdão dos pecados gera amor. Amém, irmãos? Sabe, segundo a Bíblia, não é apenas a nossa fé, mas que depende do perdão dos pecados. Então, Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. O nosso nível de resposta, ou de responder ao Senhor em tudo, é o fruto da revelação do quanto fomos perdoados. E aqui eu quero falar a história, uma historinha que todo mundo conhece, inclusive Jefferson até compartilhou domingo passado. E ele falou daquela mulher que chegou na casa de Simão, de Penetra, né, não foi convidada, mas Simão convidou Jesus para poder jantar com ele. E todo mundo conhece a história, está bem fresquinha, que Jefferson compartilhou aqui, né? E a Bíblia diz que a lei, ela tinha algo a ser cumprido. A pessoa que chegasse como uma convidada, teria que ter a água para lavar os pés e as mãos ali. Ela ser recebida com um beijo no rosto, que a Bíblia chama de um ósculo santo. E muitas outras coisas. Mas nada disso foi feito por Simão, que era o anfitrião de Jesus. Ele recebeu Jesus para jantar com ele. Sabe, e Jesus conhece todas as coisas, e ele disse, nem seu coração, só pensou em seu coração, se Jesus soubesse quem era aquela mulher que está ali perto dele. Sabe, aí Jesus ele começa a contar uma história, e fala daqueles dois devedores, um devia 1.000, o outro devia 10.000. Mas Jesus resolveu perdoar os dois. E ele disse, qual desses tu acha que ama mais? Eu falei, certamente, Senhor, aquele que o Senhor liberou a dívida maior. E ele disse, pois é. Está vendo essa mulher? Desde que eu entrei aqui, ela não para de
beijar os meus pés, e tu nem sequer deu um beijo no meu rosto, que fazia parte da cultura, você tinha que cumprir isso aí. Está vendo essa mulher? As lágrimas dela não param de encharcar os meus pés, e você nem sequer me deu um copo com água, nem sequer deu água para lavar minhas mãos, enxugar com seus cabelos aí. Ela, sabe, queridos? E aí, no versículo 44, Lucas, no capítulo 7, no versículo 44, Lucas 7, 44, a Bíblia diz assim, ó, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os pecados. Porque são muitos, olha só. Ninguém sabe o que aquela mulher tinha feito em toda a vida. Mas no momento que ela teve o encontro com Jesus, Jesus não mediu a quantidade de pecado que ela tinha, mas Jesus disse, só viu que ela tinha muito pecado, porque ela muito amou. A atitude dela, de fato, é uma atitude de quem tem um sentimento que foi muito amada, muito perdoada. Então, todo aquele que tem um sentimento que é muito amado, muito perdoado, ele retribui. Sabe, queridos? E disse ele, perdoados são os teus pecados. Então Jesus, sabe, irmãos, aqui está dizendo que o seu amor depende do quanto você tem revelação que foi perdoado. Por quê, queridos? Todos nós fomos muito perdoados. O problema é que muitos não têm consciência do tamanho do perdão que recebemos. O Senhor Jesus disse que aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Simão, o fariseu legalista, ele tratou Jesus indiferente, porque ele se achava o tal. Ele se achava que ele cumpria tudo. Pensava que não tinha pecado, por isso tratava Jesus de forma indiferente. Mas aquela mulher, Jesus disse que ela tinha muito pecado, mas ela sabia que já estava perdoada. Porque quando se tem um sentimento que verdadeiramente é perdoado, não existe nenhuma barreira. Não existe nenhum limite de adoração. Não existe nenhum limite de entrega. Você se aproxima de Deus, consciente que sobre você não existe mais nada. O sangue de Jesus já te tornou limpo. Então não existe barreira. Sabe, queridos? A Bíblia não declara o nome dessa mulher, se de fato era Maria Madalena, ou a mulher pega em adultério, lá em João 8. Mas o fato é que ela amou o Senhor, porque tinha provado o seu amor. Ela amou o Senhor, porque ela tinha o sentimento, e ela recebeu o perdão de Jesus. Sabe, queridos? E na sua adoração, ela não tinha reservas. Na sua adoração, ela não tinha limite. Pouco pensava, pouco importava o que estavam pensando dela. Ela só queria retribuir o amor do quanto foi perdoada.
Porque quem é muito perdoado não discute, queridos, o que estão fazendo com o dízimo da igreja. Quem é muito perdoado, sabe, não reclama, não fala do pastor. Quem é muito perdoado foge de fofoca. Quem é muito perdoado não fica inventando história. Esse é a atitude daquele que tem um sentimento que é muito perdoado. O nível de percepção do seu perdão gera compromisso e amor. Sem a percepção do perdão, fazemos tudo por causa de uma obrigação religiosa, infelizmente. Se nós não tivermos a percepção do quanto fomos perdoados, justificados, tudo fazemos por uma mera obrigação religiosa, queridos. E o terceiro e último ponto. O perdão dos pecados nos enche do Espírito. Quando temos consciência e revelação que fomos perdoados, sabe, nos enchemos do Espírito. Amém? E quando se fala de ser enchido pelo Espírito, me vem à cabeça logo 2 episódios. Primeiro, lá em Atos, os 2 são em Atos, que fala de Pentecostes, amém? Que aí o Espírito veio e encheu todos ali, e começaram a falar em línguas. E também, lá em Atos capítulo 10, fala da história daquele homem que orava a Deus e dava esmolas. O nome dele era Cornélio, amém, queridos? Amém? Atos capítulo 10, então fala desse outro evento, onde todos foram cheios do Espírito na casa de Cornélio. Então a Bíblia diz que Cornélio, a Bíblia diz que ele era piedoso, era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e orava constantemente a Deus. E um dos seus dias de oração, um anjo lhe apareceu e disse, Atos capítulo 10, verso 4, a segunda parte do verso 4 e o verso 5. Olha só o que diz, ó, um anjo aparece e diz, as tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Verso 5, agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Isso aí foi as palavras ditas por aquele anjo que estava lá. Observe que o anjo, ele não pregou para Cornélio. O anjo poderia pregar para Cornélio. Por que o anjo não pregou para Cornélio? Mas mandou chamar Pedro. Anjos não pregam, queridos, as boas novas do perdão. Por quê? Porque eles nunca experimentaram o perdão. Sabe, queridos? Somente aqueles que experimentam o perdão mediante a graça de Deus podem testemunhar aos outros. A Bíblia diz que Pedro vai até a casa de Cornélio e começa a pregar o evangelho para toda a sua família. E o que eu acho mais interessante, o que Pedro começa a falar para aquela família que estava toda reunida. Em Atos capítulo 10, verso 43 e 44. Projeta aí. Ele começou a falar de Jesus. Ele diz assim, a ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Então, o que Pedro estava falando para aquelas pessoas que estavam lá, disse, eu andei com o homem. E o que eu tenho para dizer para vocês é, todo aquele que nele crê e confessar ele, todos os pecados são perdoados. Agora
Agora imagina só a carga que aquele povo tinha, sabe? De culpa, de condenação, de pecado que eles tinham perdoado. Então, quando eles ouviram isso, parece que algo foi tirado, eles se tornaram limpos. No versículo 44 diz assim, ó, enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, talvez nem tinha terminado de falar, desceu o Espírito Santo sobre todos, e os que ouviam a palavra. Olha só que poderoso. Você pode dar um glória a Deus, queridos? Amém. Enquanto Pedro ainda dizia, olha, em Jesus todos os teus pecados são perdoados. A tua vida se torna outra, fica tudo limpo. E eles receberam aquela palavra, e o Espírito Santo veio e encheu todos aquela casa ali, queridos. Sabe, então, quando entenderam que não tinham mais pecado, imediatamente o Espírito Santo caiu. E sobre eles foram cheios, irmãos. Então o Espírito só pode entrar na casa que foi lavada pelo sangue. O que faz nós sermos morada é ter a consciência que somente através do sangue de Jesus. Não há outra forma. Sabe? Saia daqui com esse sentimento que sobre você não existe mais nenhum pecado. Se você está em Cristo, não fique andando como alguém condenado. Se você está em Cristo, levante a tua cabeça. Sabe? Saiba a tua origem. Saiba quem pagou o preço por você. Creia que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, irmãos. Sabe, tem muita gente que tem sido impedida de experimentar coisas maiores nessa área espiritual, porque ainda não tem revelação do que é, do que foi o verdadeiro sacrifício de Cristo ali na cruz. Sabe, aqueles irmãos foram cheios do Espírito, por causa da consciência transformada, por causa da mudança de mente. No momento que eles entenderam que pelo sangue, todos os nossos pecados são removidos, podem ser imediatamente, não só cheios, mas serão curados, mas serão transformados em todas as áreas, acredite. Por mais que você está na nova aliança, por mais que você está inserido na igreja, mas sabe, irmãos, eu creio que Deus pode fazer algo na tua vida, transformar. Aos teus olhos pode ser algo impossível. Talvez porque ainda você nutre aquele sentimento que te leva lá para trás. Que talvez você se cobra por algo que tu fez lá atrás. Ei! O sangue de Jesus já te tornou limpo, totalmente curado, transformado. Sabe, irmãos? Tenha revelação disso. Declare comigo, diga, eu fui perdoado. Justificado. Diga, não há mais dívida nenhuma na minha vida. Diga, o favor e a graça de Deus me alcançou. Amém, queridos? Creia nessa verdade. O favor e a graça de Deus, quer você queira, quer não, você está inserido nela. Se você está aqui é porque você foi impactado com a graça de Deus hoje. Então agradeça a Ele, viva o hoje. Essa é a chave espiritual para que você possa andar em vitória, queridos. O que acabamos de declarar aponta para o sacrifício de Cristo ali na cruz, sabe? E quando não temos revelação do que isso implica,
na nossa vida espiritual, nós cometemos os mesmos erros que os irmãos de Coríntios experimentaram ou cometeram. Não tinham revelação verdadeiramente dos benefícios do pão e do vinho, que representa o sangue e o corpo de Jesus. Amém? Pode subir. Amém, queridos? Então eu quero que você saia daqui, ou quero que você venha para cá, não somente cumprir um ritual, ou uma forma de vir para o culto, não. Eu quero que você saia daqui alimentado, nutrido com a palavra mesmo. E que essa palavra possa impactar, transformar a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, fique em pé comigo. Eu já quero emendar aqui. Eu quero já emendar com esse momento de ceia. Quero que os irmãos que vão entregar os elementos da ceia já se posicionem aqui. Aleluia, mas eu creio em nome de Jesus que essa palavra deve ter falado com muitos aqui esta noite. Amém? Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu só sei dizer uma coisa, queridos. E nada vai tirar isso do meu coração. A certeza que eu sou muito amado pelo Senhor. E é isso que tem feito essa consciência que eu sou muito amado, que eu sou altamente favorecido, que eu estou inserido nessa graça de Deus. A minha palavra, a minha declaração de fé, aonde eu vou, a bênção de Deus me acompanha. É isso. Isso me proporciona alegria, isso me proporciona paz. Isso me proporciona uma vida de paz dentro da minha casa, o meu relacionamento com os meus filhos. Sabe, é isso, a minha vida é um retrato daquilo que eu prego. Sabe, eu quero sim, eu não quero ser só, sabe, aqui uma pessoa que transmite, eu quero viver aquilo que eu prego. Toda a minha vida foi uma vida de gratidão a Deus. Aconteceram coisas ruins, aconteceram certamente, mas eu nunca duvidei da minha identidade. Eu nunca duvidei de onde meus pés estão. Eu sempre acreditei que o Senhor nunca me abandonou. Eu sempre acreditei que o Senhor me ama. Eu quero que você saia daqui, crendo, que não importa o que você está vivendo, mas o Deus, Ele te ama. E esse amor de Deus, deu o que Ele tinha de melhor, foi o seu Filho Jesus na cruz. E hoje nós estamos aqui, fazendo memória dEle, e fazei memória de mim. Sabe, eu quero dizer, e eu quero enfatizar aí uma vez, e duas vezes, e três vezes, quantas vezes for necessário. Você é muito amado, você é um escolhido, você é justificado. Oh Deus, que teu amor venha encher este lugar com a tua presença. Venha, Senhor, Espírito Santo, abraçar corações de pessoas que por algum motivo, Pai, estão deprimidas, por algum motivo estão, Pai, se sentindo distante do Senhor, mas o Senhor é aquele que ama. O Senhor é aquele que derramou o seu sangue para todo aquele que crê, tenha vida transformada. Venha experimentar coisas poderosas em ti.
O Espírito Santo traz um abraço e abraça pessoas aqui que estão